Oiausha, Oial, Oiausha, Oial, Oiausha, Oial. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Pai, graças te damos, Pai, por mais esse dia na Tua presença. Por mais essa oportunidade, Pai, de nos fazer reunidos em Teu nome. Sim, Papai. Muito obrigada, Pai, por ter nos despertado para a verdade. E essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, nos alimentar do Teu Espírito. Muito obrigada, Pai. Não existe palavras para agradecer. Não existe, Papai. Tamanha gratidão nós sentimos. Porque o mundo está afundado em mentiras, mas nós estamos aqui buscando a Tua verdade, nos alimentando da Tua vontade, da Tua palavra. Fala conosco, Pai, mais uma vez, através da Tua palavra, através do irmão que ministra a Tua palavra, através do Teu Espírito, Pai. Nós sabemos que é Tu que fala aqui, Pai. Cada reunião, a cada palavra lida, cada revelação. É verdade. É por isso, Pai, que de antemão já agradecemos, que sabemos que Tu cuidas bem de nós, como um bom Pai, o melhor Pai. Graças te damos, Pai. Grata e Yausha. Grato a Yau. Grato a Yausha. Grato a Yau. Grato a Yausha. Grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas, hoje, dia 22 do 10, né? 22 do 10 de 2021, estamos aqui novamente reunidos na casa da nossa amada irmã Edna, com muita alegria. E hoje nós vamos falar aquilo que o Pai quer falar conosco, né? Como sempre tem sido. E hoje, por algum motivo, o Pai, ele só me deu uma palavra. Ele só falou comigo assim: eu quero te mostrar sobre a casa. Eu não entendi. De manhã eu veio isso na minha mente. Eu quero te falar sobre a casa. E as ministrações que estão sendo faladas, né? A gente, quando lembra de casa, a gente lembra de quê, irmão Anderson? Quando fala assim, casa, que na hora eu lembrei. Aí, do tempo, né? Nós somos do tempo. E o que mais? Quando fala assim, de casa, o que vem na mente dos irmãos quando se fala de casa? Família. Família, o que mais? Morada. Ainda não tive. Hã? Morada, né? Morada, mas o que mais? Fala assim, de casa. O homem que construiu, ele cavou até a rocha, aí edificou a casa. Edificou a casa, edificação, não é? Edificação. E tem mais uma coisa. Esse homem que edificou a casa, ele edificou sobre a rocha. Beleza. E quem que é a rocha? Yausha. Mas também fala de colunas, não é? Sim. Aonde que está falando de colunas? As 7 colunas. As 7 colunas. Provérbios 9, 1. Né? Isso. A sabedoria edificou a casa sobre 7 colunas. As colunas estão com a sua base alicerçada na rocha. As 7 eras alicerçadas em Yausha. O testemunho de Yausha nunca vai sumir. E isso é a verdade. E isso é a essência. O testemunho, que é a base de Yausha, nunca vai sumir. Entendeu? A coluna e por cima a sabedoria edificou sua casa. Por que fala edificou sua casa em 7 colunas? Por causa das 7 eras da igreja. E que mais? Espírito de alma? O espírito de alma. São quantos espíritos? 7 espíritos de alma. Foi repartido nas igrejas. Nas eras das igrejas, né?
Beleza, mas ainda tem um detalhe. Quando se fala de casa, a gente lembra que casa tem porta, não tem, irmã Iracê? Tem porta, tem janela, não é? Tem que ter, né? É, a irmã mexeu hoje com porta, não foi? Colocou fechadura, não é? Beleza. E quando você instalou a fechadura lá da sua casa, o que que tem na fechadura? Chave para você abrir e fechar, né? Beleza. Agora, quando se lembra de casa, a gente lembra de quê? Chave de quê? Chave que abre e ninguém mais fecha. Eu ia mandar isso pro seu. Eu ia mandar isso pra você. Ó, você não mandou, não? Não, A irmã ia mandar isso aqui pra mim. Tá vendo? Dia 17, eu ia mandar pra você e não mandei. Aí, ó, a sabedoria construir sua casa, talhando suas 7 colunas. Muito bom, irmão. Muito bom. Tremendo. É exatamente isso mesmo. Vai ter 17 que eu ia mandar pra você e não mandei. Aí você tá falando, tá procurando. É? Que bom, grata aí, Alcha. E hoje eu tentei pensar assim, eu vou preparar, eu sempre gosto de parar umas 2 horas, né? A gente para meditar na escritura, eu gosto de ouvir os áudios anteriores, para o pai falar em cima do que já está sendo dito, né? Mas eu ouvi os áudios, mas não surgiu nada na minha cabeça, sabe? E eu fiquei pensando o que eu iria falar, mas o pai de manhã tinha que falar comigo de casa. Em casa eu lembrei da chave de Davi, né? A chave que abre porta que ninguém mais fecha, fechando e ninguém mais abre. Isso está onde? Isaías 22, 22 e Apocalipse 3. Vamos nessas 2 passagens rapidamente. E aí durante o dia, eu querendo parar, eu fui para casa almoçar, mas eu ia parar, mas raramente eu recebo visita lá em casa. E hoje o marido da minha prima foi lá e precisava mexer no celular por causa do aplicativo da Uber e queria fazer uns negócios, e acabou que eu fiquei com ele o tempo que eu iria estudar, eu tive que ficar com ele dando atenção. Porque o pai tinha falado comigo assim, não quero que você pegue para meditar no que vai falar. Ele só me deu a palavra casa. Aí eu não quero que você pegue para meditar. Mas eu insisti que eu ia chegar em casa e ia parar 2 horas para ler. Mas o cara tava lá, ele nunca... Irmãos, é raro ele ir lá em casa, raro mesmo. Mas não era para você mesmo. Não era para mim pegar nas escrituras para me meditar, sabe? Aí eu tive que voltar a trabalhar e não consegui pegar nas escrituras novamente. Mas, contudo, eu descansei meu coração e agora a irmã chega aqui me mostrando que instalou uma fechadura na casa dela. Né? As coisas interessantes, né? A irmã instalou a fechadura, colocou a porta, né? A irmãzinha tão pequenininha, tadinha. Mas conseguiu fazer, né? Um trabalho maravilhoso, né? Mas isso tudo, irmãos, porque haveria sinais na lua, no sol, na lua e nas estrelas, né? Então vamos pegar aqui Isaías 22. Isso tudo é para servir como sinal para a gente, né, irmãos? Que o Pai está zelando dos seus filhos, né? Vamos pegar aqui, ó, Isaías 22, versículo 20. Naquele mesmo dia, todos encontraram? Vou esperar a irmã encontrar, a irmã encontrar. Isaías 22, 20. Encontrou, irmã? Ótimo. Isaías 22, 20. Diz assim: naquele mesmo dia chamarei o meu servo. Dá um ponto aí e vamos lembrar de uma coisa bem interessante. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo. Daniel 12, 1. O que está escrito, irmã? Débora. Isaías 12, 1. Daniel 12, 1. Daniel 12, 1. Desse tempo. Nesse tempo, naquele tempo, levantar-se-á levantar-se-á o quê? Mical. O grande príncipe que se conserva no meio, junto, no meio do seu
povo. Dos filhos do teu povo. Dos filhos do seu povo. Eliaquim era de qual? Era o intendente bom, fiel ou o intendente infiel, irmão? Fiel. Esse intendente. Então ele diz assim, ó: naquele mesmo dia chamarei o meu servo. Daniel 12:1 diz o quê? Naquele dia, nesse tempo, levantar-se-á Mical. Ele é aqui, tá vendo? A junção das escrituras combinando? Então tá. Linkando. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Euquias, filho de Ialcha, que é sacerdote, né? Vesti-lo-ei com sua túnica, cingi-lo-ei com seu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será pai. Quem que vai ser pai? Mical. Pai para os habitantes de Yalxalã. Por que para os habitantes de Yalxalã? Porque é ele que direciona esse povo. É ele quem conduz, né, as tribos. É ele quem conduz as eras das igrejas. É ele quem conduziu lá atrás o povo, né, caminhando no deserto. Quando foi no deserto ali, quando estava à noite, o que tinha à noite para eles? Uma coluna. E durante o dia? A nuvem. Né? A gente vê a representação de Yalxa e Mical caminhando junto, conduzindo o povo. A base é sempre Yalxa. Entendeu, irmãs? Ele que foi enviado para morrer, né, irmão? A base é... Exato. A base é sempre Yalxa. Sempre. O mais interessante que agora nós entendemos é o nome. É o nome. Então, quando alguém recebe o nome, aí eu tenho um filho. Aí eu coloquei o meu nome no meu... Aquilo que é autoridade. A autoridade do meu nome no meu filho. Tá entendendo? É isso que acontece. Isso aqui é o que aconteceu com esse servo. Ele recebe, é tirado de um servo infiel, que a gente já viu isso 50 vezes ou mais aqui, não é, irmã? Agora, irmã Narcisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Já que você colocou a fechadura na sua casa, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que foi tirado de Sobna a condição de administrador da casa ali do rei? Ele era o administrador Infiel. Ele era um administrador infiel. É exatamente isso. A gente lembra de qual parábola? Do administrador infiel em Lucas, né? Do administrador infiel. Entendeu? Ou seja, ele não conduziu bem as coisas e por conta disso foi tirado dele a administração e passado para outro. Nós já vimos isso várias vezes aqui, né? Mas é preciso às vezes firmar mais esse ponto. Aí fala assim no versículo 22. Polhei, vou colocar sobre ele, né? Sobre os ombros. Quero lembrar os irmãos. Irmã Márcia, por que colocou sobre os ombros? E não sobre as pernas, não sobre as mãos, não sobre os braços. Por que sobre os ombros? Tem um segredo aí, a gente lembra do mapa. A dica que eu vou dar. Não fale. Por que sobre os ombros? Lembrando que Eliaquim era filho de um sacerdote. Mais uma dica. Por que sobre os ombros? É para a gente raciocinar e entender. Eu tenho que entender onde que os irmãos estão conduzindo. Os homens que levam peso, né, irmão? Não, Mas, né? não é por isso não. Como é que é? Cada peitoral. O sumo sacerdote carregava o que no ombro?
duas pedras que representavam 6 tribos do norte e 6 tribos. Exato. E por que no ombro? Eu vou passar para a irmã dela. Vou casar com a irmã dela. Do ombro. Qual que era a roupa do sumo sacerdote? Vamos lembrar da roupa? O efode ali? Ele tinha o efode, né? E tinha ali o peitoral ali. E o peitoral ele é amarrado nessas duas pedras. Qual que é o nome dessas pedras? Ônix. As duas pedras ônix. Gravado com o nome das 12 tribos. Por ordem de nascimento. Ordem de nascimento. Tem essa ordem. É colocado aqui. Aí no peitoral era colocado quantas pedras? 12. Representando o quê? As 12 tribos. Superior, ombro. Parte Celestial. peitoral, de onde saiu os filhos. Parte superior e a parte inferior. Tudo correlacionando. Lembra de Ezequiel? Raspou a cabeça e a barba. Parte celestial e parte da terra. Lembra que são 12 tribos e são 12 apóstolos? Parte celestial e parte terrena. Viu a palavra linkando? Então significa que esse sumo sacerdote carrega nos ombros as tribos celestiais, mas também as tribos na terra. É tremendo, né? É um detalhe assim maravilhoso, né? Porque ele tem que suportar nos ombros a carga desses. Somente o sumo sacerdote podia se apresentar diante de Yahweh, irmão Anderson. Segura o peso aqui da... Ele segura o peso. Porque ele sozinho representava toda a tribo. Representava né? toda a Levava tribo. Perante Yahweh, né? E ali a palavra fala que as vestimentas que ele carregava diante ali de Yahweh tinha que ser como memorial. Para que quando Yahweh olhasse ali, vesse aquelas tribos que foi desde tempos antigos predestinada. Por isso que ele fala assim, olha, colhei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Sobre os ombros, as tribos. A chave da casa de Davi está falando que está dando para ele a condição de dominar, administrar, governar a casa de Davi. Agora, por que a casa de Davi? E foi isso que veio na minha mente hoje pela manhã. E se o pai dá, o pai na mesma hora ele mostra, né? Mas eu quero perguntar para os irmãos. Por que chave da casa de Davi? Seria porque é casa da tribo de reis? Também. Faz sentido, com certeza. Mas por que, Senhor? Colhei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Marca aqui, esse aqui. Vamos lá na carta. Qual carta? Éfeso. É Éfeso que fala da chave da casa de Davi, né? Não, 3:7. Não é Éfeso, não? Não. Não é. Pensei que era Éfeso, né? Éfeso não é o quê? É Filadélfia, né? Ó, Filadélfia. Capítulo 3. Fazendo as pegadinhas. Capítulo 3, versículo 7. Diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem. Porque lá em Isaías 22 foi entregue para ele. O que aconteceu em Isaías 22 é uma representação das coisas celestiais. Lembrando de Eclesiastes 9, que tudo se repete. Então, olha, assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem. Não é aquele que recebeu, não. Aqui é aquele que tem. Já está falando que ele tem. Aquele que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém mais... E fechando, ninguém mais abre. É uma condição de que ninguém fecha a não ser ele. Ninguém abre a não ser ele. Só que, irmã, é assim, para ele ter essa autoridade de abrir e fechar essa casa, ele tem que ter o posicionamento
daquele que foi entregue à herança. É como se fosse assim, ó. Eu sou o rei. Aí eu vou entregar na mão de uma pessoa tudo isso que é meu. E vou falar assim, isso aqui também é seu. É tudo seu. Para você cuidar, para você dominar. E tudo que você disser será uma ordem dentro do templo, dentro dessa casa. A única pessoa que vai dominar sobre você vai ser eu, mas sobre você ninguém vai dominar além de mim. Lembra disso a respeito de José e o faraó. O faraó falou o que com ele, irmão, antes? Falou com José o quê? Porque ele vai ser o governador do Egito. De tudo. De todo o Egito. De todo o Egito. E o que? Abaixo dele era José, né? Acima dele era só o rei. Só o faraó. Só o faraó. Acima dele só o faraó. Mas tudo era... O que ele falasse era ordem. Era a ordem. Ele estava no comando de tudo. Estava no comando de tudo. Era rei do Egito. Então, esse José está comandando o Egito. Representação de reino celestial? Não. Representação da terra. Ó, então, está dominando a terra. Quando a gente fala de Eliaquim, a gente vê o intendente infiel e o fiel, a gente está falando da terra? Não. Está falando das coisas celestiais. Então logo a gente está entendendo que Mical, na representação de José, recebe autoridade para comandar a casa da terra. É tirado de Satanás, que foi entregue para Satanás tudo. Irmã Araci, qual passagem, não precisa falar o texto e versículo não, mas lembrar, em que momento que Satanás fala que tudo é dele nessa terra? E que ele dá para quem ele quiser. Hã? Ele fala assim, ó, isso aqui tudo é meu e eu dou a quem eu quiser. Em que momento ele fala isso? Lucas fala. Não, gente, é muito simples, irmã. Deserto, É muito simples. Tem que deixar a irmã forçar a cabeça. Deixa ela queimar o neurônio ali uns 2 segundos. Acho que até a pequenininha sabe. Eu não consigo. Eu sei que você fica nervosa, mas eu quero treinar, quero te ajudar a você pensar. Aqui eu faço assim, ó. Ao anjo da igreja de Filadélfia, vou te dar uma dica. Falou assim, ó, vou fazer com que se prostre aos seus pés. Falou para o anjo da igreja de Filadélfia. A palavra se prostra é uma dica para você lembrar. Satanás falou com quem para se prostrar? Não é Satanás que falou, foi o anjo Mical que falou para ele. Fala da transformação, vai lembrar. Transformação, é. Da pedra. Queria induzir Yalcha com meus filhos. Tá no... Tá, assim. Ele sabe que eu não consigo sair. Irmã, a tentação no deserto. E Yalcha sendo tentado no deserto, Satanás falou com ele assim, olha, se prostra a meus pés, e eu te darei todo esse reino, porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quiser. Isso está falando do reino da terra. Ali ele está conversando do reino da terra, porque ele já tinha conquistado o céu. Entendeu? Mas ele está falando da terra agora. Por que ele está falando ali da terra? Porque quando a gente pega a referência de José, ele foi o quê? Governador do Egito. Egito é a representação da terra. Então foi passado para Mical a governança da terra. Era de Satanás, é tirado dele e passado para Mical agora. Isso é a condição agora que vai acontecer. Vai ser tomado de Satanás o reino da terra. Por enquanto ele está Por enquanto ele está dançando, fazendo o que ele quer. dando e bordando. Mas aqui ainda é direito dele. Ok? Está no tempo dele. Só que quando a gente pega a passagem de Isaías 22,
é uma condição que para o anjo Mical já foi entregue a chave. Se já foi entregue a chave, foi entregue a chave celestial já é dele. Por isso que quando ele está em Salmos 24, ele está com Yalcha nos braços ali, subindo com o seu exército, e os portões estão abertos, não estão? Não. Estão, irmão? Os portões estão fechados. E o que aconteceu ali? Ele falou o quê? Falou assim, ó, abriu os portais celestiais. E quem estava lá dentro falou o quê? Hein, irmãos? Quem estava lá dentro falou o quê? Quem estava lá dentro? Mical com seu exército está subindo com o papai Yalcha. Chegou, os portões celestiais estão fechados. Aí ele fala, abriu os portões celestiais, porque está entrando o Rei da Glória. Alguém gritou, mas quem é esse Rei da Glória? Os inimigos. Quem é esse Rei da Glória que está aí? Você está querendo apresentar? Forte e valente. Esse é o Rei da Glória. Mas quem estava mandando abrir era o que recebeu a chave. A passagem de Isaías 22 é simplesmente um espelho do que já tinha previsto para aquele que iria receber a chave. Então, nesse momento que ele está levando o papai Yalcha, já tinha sido entregue para ele a chave. Por quê? Porque quando Yalcha desce, Yalcha, ele sai do posicionamento de sumo sacerdote e vem aqui para a terra para cumprir o seu papel como cordeiro do sacrifício. Ele não iria ser aqui na terra Yalcha, lá em celestial. Ele ia ser Yalcha homem. Mas quem queria cuidar do templo? Mical. É o filho, né? Por isso que ele recebeu a chave. E é isso a revolta de Satanás. É esse o momento que é tirado do intendente. Ele não tem mais a chance. Ele não tem mais direito. Ó, vou tirar tudo dele e vai passar para ele. Lembra de Esaú? Até as roupas, né? Até as roupas. Lembra de Esaú? Foi falado que Esaú assim, olha, hoje mesmo você seria rei, né? Mas como você fez o que não deveria fazer... Saul. Como você fez o que não deveria fazer, então agora você não vai ser mais rei. Mas acabou que durante um certo período, o que aconteceu? Ele continuou reinando. Entre aspas, né? Ele continuou, não foi imediatamente. Ele continuou executando ali um trabalho e era considerado ainda como rei Saul. Mas ele era o rei? Não. Ele já tinha, e já tinha, irmão. Essa é a palavra. Irmãos, ele ia receber assim, ia ser a família dele, a herança de rei, passar de família para família. Saul, ele iria ser rei. Ia ser. Passar para geração em geração. Satanás perdeu de vez. Perdeu de vez. Vai para. Exatamente. Lá em cima, quando acontece esse momento ali que Yalcha desce, é entregue para Mical a chave de tudo. É esse momento que a gente vê Isaías 22, tirando tudo dele, porque descobriu esse intendente fiel e passa agora para Mical. Nós estamos entendendo agora o tempo disso acontecer. Vocês estão vendo? Que é maravilhoso? E eu falo com muito temor porque a gente vê que as escrituras, ela foi totalmente montada com o papai Yalcha e de uma forma tão minuciosa, né? Tão detalhada que era impossível a gente compreender se não fosse pelo espírito de Yal. Entendeu? Se não fosse pelo espírito de Yal. Mas foi uma coisa que eu achei bem interessante que foi falado esses dias na reunião, que é o seguinte: aquele que fez, né, o projeto, que escreveu tudo, ele vai saber revelar o projeto. Com certeza mesmo. Então aquele que está revelando é aquele que ajudou a fazer. Aí depois que Entendeu? Irmão, depois que Yalcha sobe, viu? O Mical desce. E Yalcha subiu, foi sobreexaltado. Aí o reino de Satanás ali, entre aspas, foi pisado, porque a gente lembra de qual passagem? Isaías 63, 18. Está escrito o quê, irmão? Vamos abrir?
Vamos abrir lá o que está escrito? Mas deixa aí a passagem de Filadélfia aberta também. Isaías 63, 18. A gente está relembrando esses pontos, né? Porque é fundamental nós esclarecemos para os irmãos que os irmãos não precisam temer quando se fala ali que Mical já recebeu o nome de Yahshua. Não precisa temer, que ele já recebeu. Isaías 63, 18. Vamos pegar aqui, ó. Isaías 63, 15. Diz assim: olha desde o céu e vê, desde a tua morada santa e gloriosa, onde estão teu zelo e teu valor? O fremito das tuas entranhas e a tua compaixão para comigo se recolheram? Com efeito, tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos reconhecesse, Israel, Jacó, né, não tomasse conhecimento de nós, tu, Ial, és nosso Pai. Aqui é Yahshua, tá? Yahshua, que é Ial filho, nosso Pai, nosso Redentor. Tal é o teu nome desde a antiguidade, porque o nome dele não pode ser esquecido. Por que fazes com que nós desviemos dos teus caminhos? Por que endureces nossos corações para que não te temamos? É o processo que nós passamos. É o processo. Né? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua amor dos teus servos, filhos de Yahshua, amor da tua herança, os da terra. Aí fala, 18, por pouco tempo, teu povo santo possuiu sua herança. Mas o que? Nossos adversários da terra. Então nossos inimigos pisaram. Presta atenção aqui. Por pouco tempo, teu povo santo possuiu sua herança. Presta atenção. E Yahshua desce. Nesse momento é entregue para Mical a chave. Presta atenção. E Yahshua desce. Nesse momento é entregue para Mical a chave. Você, Satanás, é um intendente infiel. Vou tirar tudo de você e vai ser entregue para ele. É entregue naquele momento para Mical. Nesse exato momento, o povo santo começa a herdar a herança. Nesse exato momento. Imagina a alegria que é no céu nesse momento. Mical entrando na condição de sumo sacerdote no lugar do pai enquanto o pai está vindo. E é uma alegria. Tanto é que quando Yahshua nasce, desce junto com Mical um exército que se apresenta a Yahshua. Naquele momento o povo recebeu, nós recebemos a nossa herança, irmãos. Nesse exato momento. Só que Satanás gostou disso? Não. Não gostou. Já foi tomado dele, né? Já foi tomado dele, mas ele gostou disso? Ele, olha, em Ezequiel 28 fala assim, olha, encontrava em você as belezas. Você era exemplo. Era um aferidor de medidas. Perfeição. Não era isso? Enganava-se com as pedras. Mas no momento que foi encontrado em ti o quê? Iniquidade. E foi tirado tudo de ti e passado para outro. Ele gostou disso? Não. Ele não gostou disso. Porque foi um que zombou de Mical lá em cima. Foi um que zombou de Mical lá em cima. Mas o que aconteceu? É tirado dele e passado para ele naquele momento que o papai Yahshua desce. Vocês estão entendendo a dimensão disso? Sim. Aí a palavra fala, por pouco tempo, teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Aí é o momento que Satanás vem. Ó, Yahshua não está aqui. É, que ele colocou todo mundo lá. Yahshua está lá embaixo. Então, eles começam a pisar o templo. Aí a gente lembra de Salmo 137. Vamos lá em Salmo 137 lembrar?
Salmos 137. Versículo 7. Salmo 37, versículo 7. Diz assim: Ial, relembra. Viu lá? E falando em Isaías 63. Deixa eu... Abre Isaías 63 de novo, irmãos. Você vê, né? É tudo pelo Espírito mesmo, né? É impossível se não for pelo Pai. Olha aqui, ó. Salmos 137, 7. Ial, relembra o dia de Al-Shalom. Agora vai lá em Isaías 63, versículo 17. Por que fazes que nós desviemos dos teus caminhos? Por que endureces nossos corações para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos. Vamos lá em Salmo 137. E relembra o dia de Al-Shalom, viu? A conjunção da palavra. O viu? sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo? Mostrando aqui que nesse momento aqui que a gente está falando, relembra, volta por amor dos teus servos, tá vendo? Aí ele fala, ó, relembra o dia de Al-Shalom, aos filhos de Edom, quando diziam, olha, ó, aí eles dizendo, os filhos de Edom, a gente sabe muito bem quem é. E eles diziam o quê? Arrasaia, até os alicerces. É o momento que Isaías 63, 18 fala, então nossos inimigos pisaram o teu santuário, viu? Nossa, certinho. Viu o posicionamento certinho? É o momento certinho, irmãos. Não é? É isso mesmo. Eu tô louco pensar ali sozinho? Tô louco não. É certinho, a palavra. Olha que tremendo. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Aí vamos lá em Salmo 137, versículo 8. Ó devastadora filha de Babel, feliz quem devolver a ti o mal que nos fizeste. Feliz quem agarrar e esmagar teus nenéns contra a rocha minúscula. Lembrando de Isaías 51. Vós que buscai por justiça, olhai para Ial. É olhar para Ial? Não, olha para Olhar para a rocha, em minúsculo. Mostrando que agora aquele que recebeu o nome, ele também recebe o nome de rocha. E aqueles que rejeitaram a rocha angular, lembra disso? O que aconteceu com Yahshua acontece com Mical, porque são as duas faces. Rejeitaram a pedra angular, não foi? Lá atrás, na era das igrejas. E agora o que está acontecendo? Rejeitando a pedra também que foi colocada para conduzir o povo. Para ser um alicerce de condução. Esses inimigos aqui em Isaías 63, 18, diz, então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Aí a gente fala, há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome, ou seja, perdemos aquele direito de reinar lá em cima. Há muito. Só que agora a gente está vendo que de fato nós recebemos a nossa herança em Maraci. Desde muito tempo. Vocês estão entendendo isso? Agora eu vou voltar lá para o Apocalipse. Isso está ficando claro, irmãos? Isso está ficando claro? Tá. Porque o que acontece? Às vezes os irmãos têm muito medo de falar assim, será que a gente está errando em falar isso? Porque aqui a carta das igrejas não está falando de Mical, é Yahshua aqui, sabe? É tão claro, mas existe um medo, existe um temor de talvez estar querendo pecar, mas não entendeu ainda quem é Mical. E a rocha está em minúsculo ainda. É, Então, esse em detalhe. minúsculo. Mas você viu que não está entendendo quem é Mical? Essas pessoas que estão ainda titubeando assim, é porque ainda não estão crendo de fato quem está com a gente. Quem somos nós? Entendeu? Lembra dos irmãos de Yahshua? Sim. Quando eles estavam ali reunidos ali com os discípulos, veio um gritando falando que Yahshua, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí o que Yahshua falou? Minha mãe e meus irmãos são os que Fazem a vontade do meu pai. É só uma repetição. Mical,
Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai. É só uma repetição, mais nada. Quando eu olho para a face de Yahshua, eu não posso olhar só para a face direita, são duas faces. Lembra que nós fizemos esse estudo? Por isso, espada de 2 gumes. Por que espada de 2 gumes? Porque tanto Yahshua como Mical tem foice. A gente viu. Um é a foice que está colhendo aqueles que amadureceram na terra. Vão ser tirados daqui. Não é? A seara da terra está madura. Apocalipse 9. Isso. Não é isso? Isso. Mical falando para Yahshua. Pode colher, a seara da terra está madura. E depois, Gabriel fala com Mical. Pode ir lá ceifar, só que ali ele vem para pisar. Um vem para tirar, o outro vem para trazer o julgamento na terra. Pisando o lagar. Viu? Os dois, as duas faces. Não tem como eu falar que não é. Eu não preciso temer a isso, porque a palavra ela mostra com claridade. As vestes de bebida de As sangue, vestes de né? bebida de Bem sangue que ele claro. recebeu, em Apocalipse 19, 11. Né? É, O nome que está escrito na coxa dele não faz referência dele, faz referência do pai dele. Na coxa dele está escrito o quê? Rei dos reis e mestre dos mestres. Por que está escrito na coxa? Lembra, quem vai lembrar o porquê que está escrito na coxa? Juramento, né? Que o Eliezer fez a Jacó em Gênesis 24. Isso. O juramento. E o que mais? Tem mais um. O anjo que marcou, tocou José na Mar- Jacó na coxa. Jacó na coxa. A marca. Então, aquele anjo era Yahshua? Não. Não. Era quem? Mical. Marcou. O servo que fez a promessa colocando a mão debaixo da coxa. Tem que cumprir a promessa. Aí ele vem para buscar a noiva, não é? Isso. Não é isso, irmãos? Aí em Apocalipse 19, 11 está escrito o quê? Rei dos reis, mestre, aonde? Na coxa. É tão interessante isso que em Apocalipse 1, né? O anjo que é o filho, né? Aham. Ensinou para falar com a igreja, o seu anjo que é Mical, que também que recebeu o seu nome, né? Yahshua, Aham. fala com Yahuana. É como se fosse a representação de igual está falando de Jacó, né? Mical toca na coxa de Jacó, Uhum. né? No Marcando meio dele. Ou seja, como se é a mesma situação de que Mical fala com ele mesmo em Apocalipse 3. É Apocalipse 3. É a mesma interpretação de Mical falando com Jacó, ou seja, com ele mesmo. Aham. Mostrando, falando assim, olha, você tem uma marca, você tem uma coroa, você é esse. Eu estou escrevendo isso aqui para você se lembrar de quem você é. Não, tremendo. E lá atrás o pai mostra para ele marcar na coxa de Jacó, porque Jacó é a representação das 12 tribos. E sendo a representação das 12 tribos, é o sumo sacerdote que carrega as 12 tribos. Estão mostrando que esse que está recebendo a marca na coxa, tem a marca de Mical neles. Viu que tremendo? Demais. O anjo lutando contra Jacó, é? Não, Com Jacó. com Jacó. O anjo lutando com Jacó. Quem é o anjo, Manassi? Hã? Fala alto, irmão. A menina ela respondeu que na lata, irmão. Você tá... Irmão, mas é fácil de entender quando a gente entende que Yahshua está do lado direito de Yahweh Supremo. Aham. Então não é ele não, né? Que a escritura se revela, está conversando. Mas é porque, irmão, muitos têm esse receio de não entender, igualzinho os irmãos de Yahshua, sabe? Não entendia quem era Yahshua ali no meio. Pois é. Tinha um medo de falar assim, será que realmente ele é o filho de Yahweh? Você vê Yohana preso. Yohana na prisão, manda o servo mandar falar assim, vai lá, fala com ele, vê se é ele mesmo o enviado ou vai vir outro. Olha só para você ver. É ele. João Batista pensou ali que ele podia livrar ele daquilo, daquele sofrimento. Mas é aquela Como dúvida. ele não foi livre, ele duvidou.
Mas é aquela questão, né, irmã? Sabendo quem é, ainda duvidar? Né? Mas por quê? Não creu ainda totalmente. É com o tempo. Mas tem que tomar cuidado. Porque deve pensar assim, Cuidado. nossa, mas é homem como a gente, né? É homem como a gente, mas se esquece que nós também estamos aqui. É porque quando a gente fala assim, irmãos, Estava escrito na coxa, né? e quando a gente fala assim, vamos lá em Apocalipse 7. E ao falando por ele, né, tipo assim, senta aqui à minha direita, até que eu ponho Os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então ele é o que vai fazer, através de Mical. Exatamente. Né? Exatamente. Então seria representado o Espírito Santo? Será? Exatamente. É como se fosse, né? Exatamente. É isso mesmo, né? É a representação, porque a denominação entende como Espírito Santo, né? É porque ficou Como a terceira pessoa. Pecado, isso mesmo. Exatamente. Então esse Mical é o Espírito de algo. É o Espírito de algo agindo na terra. E Por as isso. dominações chamam Exatamente. Exatamente. Só que tem um detalhe. Ele é um anjo de Ial. Ele não é o espírito de Ial. Entendeu? Ele não representa o Espírito de algo, não. Representar uma coisa, ser é outra. Ele não é o espírito de Ial. Ele está aqui com o espírito de Ial, com 7 espíritos de Ial, para executar a função, né, de conduzir, assim como conduziu no deserto o povo, ele está conduzindo a igreja no deserto. O deserto é a representação da terra. Entendeu? Então essa é a representação. Porque as denominações falam o Espírito Santo, né? Como terceira pessoa do Pai. É como se fosse o Pai, o Espírito e o Filho. Não, não é isso. O Espírito do Pai é a mesma. Não tem trindade. Mas quando a gente olha para Mical, a gente vê Ial, Ialcha e Mical. 3 pessoas, não é uma trindade. São 3 pessoas trabalhando no projeto de Ial. Perdão, são 2 pessoas trabalhando no projeto de Ial. E essas 2 pessoas, que é Ialcha e Mical, é a face de Ial, esquerda e direita. Sendo esses que têm o espírito de Ial neles. Tá entendendo? Eles são unidinhos. Hã? Eles são os 3 unidos. São os 3 unidos. Os 3 unidos. Lembrando que Ial comanda tudo, né? Mas é claro que Ialcha é aquele que é a base de tudo, né? Falar sobre a salvação, né? Que olha lá do céu aquela pessoa está toda errada. Aí Ialcha fala assim, mas eu morri por ele também. Eles faziam a representação dos 3, né? Aí o Espírito Santo vai lá então, o Espírito Santo faz a obra. É assim que eu aprendi toda a vida. Os 3 é unidos em um só propósito. Só que o pai mostra, né, o que está errado. O filho fala, eu morri por ele, né? E o Espírito Santo vem fazer a obra. Entendi. É totalmente diferente do ensino. Só que agora ele faz das denominações. Porque ele ensina que é 3 pessoas em um. 3 pessoas em um. Diferente. 3 pessoas mesmo. Porque fala assim, 3 pessoas em um e ao mesmo tempo são 3. Isso. Ao mesmo tempo é um, Não tem nada a ver com ao isso. mesmo tempo são 3. E é isso. Não tem nada a ver com isso. É isso que fizeram eles caírem. Não é só isso, né? É o fato de falar assim, Deus e Jesus. Deus e Jesus não é. Por mais que o coração deles se volte para falar que é o Criador dos céus e da terra, porque a mente deles está assim, o Pai não vai levar em consideração o tempo dessa ignorância. Em contrapartida, eles também vão pagar por isso através da morte, que vão ter que morrer pela verdade. Entendeu? Porque você vai ter que negar 2000 anos de ensino. Se você não negar isso aceitando o testemunho de Auschwitz, se você não, né? Aqueles que vão ficar. Se não negar isso... Um dia minha irmã, quando eu estava começando o manual, ela me ligou. Essa passagem pode ceifar, que
Chorando, vem, né? você vê, pega um fruto bom. Aí aquele que não presta, Mical vem. Eu tenho ninguém negando expressão. Ele é o dono, É. pega o que é bom. Vai recolher o fruto bom, né? Uhum. E aquele que não é, Mical vem resolver. Exatamente. Então, irmãos, vamos pegar aqui Apocalipse 7, só que a gente perdeu o foco. Apocalipse 7, versículo 9. Não, vou pegar aqui o versículo 2. 7:2. Eu tinha falado 9, mas era 7:2. Vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo de ao vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não danifique a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Yahvé. Viu aqui? Aí eu vi o número dos que tinham sido marcados. 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Por que fala dos filhos de Israel? Está falando de Jacó. Por isso que você vê o anjo que está marcando a coxa de Jacó. É esse anjo que marcou a coxa de Jacó, é esse anjo aqui que está selando os 144 mil que são filhos de Israel. Por isso que não tem como confundir as escrituras. Entendeu, irmão? Não tem como. Então mesmo, lá atrás ele marcou a coxa de Jacó. Só que o nome de Jacó foi mudado para qual nome? Israel. Aí fala assim, olha, todas as tribos dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó. A mesma coisa, né? Mesma coisa. Só que vai uma marca na fronte, né? A marca na fronte, mas está falando de marca, tá vendo? Marca. É. Viu? Ele marcou Jacó lá atrás, para aqui na frente ele conseguir marcar os seres celestiais e também os filhos de Adão, que são as 12 tribos de Israel. Os 144 mil é 12 mil literalmente, irmãos, de cada tribo. É 12 mil de cada tribo. Eu não... Ah, qual tribo que eu sou? Não importa. É 12 mil de cada tribo. Tá entendendo, irmão? Deixando bem claro que é ele mesmo. Deixando bem claro que é ele, que é o mesmo que está marcando. Porque ele recebe a autoridade do pai dele, conforme Apocalipse 1, para fazer a obra do pai aqui na terra. Porque o pai foi sobreexaltado. Ele está sentado à destra do soberano Yahvé. Ele recebe o nome de Yahvé, filho. Então agora, quem está executando a obra? É Yahushua. Quem é o advogado? Quem está executando a obra agora? É Yahushua. Yahushua. Quem está executando a obra agora é Yahushua. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A obra aqui na terra, hoje, nos tempos de hoje. É isso que eu estou falando para os irmãos. Quem está executando a obra aqui na terra hoje, nos tempos de hoje, que está no nosso meio, é Yahushua. Ele já recebeu esse nome. Viu? E isso eu falo com tranquilidade, porque já recebeu. Assim como os seus ministros, assim como os seus anjos, também já têm os seus nomes lá escritos, já receberam sua herança. Estão aqui na terra simplesmente para passar essa provação, mas vão voltar para casa logo, logo. Por isso que eu insisto em dizer, os figos bons e os figos ruins. Jeremias 24, não é à toa que é Jeremias 24, né? 24 anciãos. Jeremias 24 foi colocado na porta do templo, ali na porta do templo, os figos bons e os figos ruins. Por que na porta do templo, irmão? Porque é a parte celestial, já foi escolhido. Já foi determinado. Não tem conversa. Não é eu, não é Yahushua, que é Mical, né? Não é Ial Filho, já foi definido isso. É Ial Filho, melhor dizendo, né? Por Ial Filho já há muito tempo. É esse mesmo que está marcando, vocês estão vendo? Então ele recebeu a chave da casa de Davi. Que fala o quê? Apocalipse capítulo 3, que diz o quê? Ó, assim diz o santo e verdadeiro. Ele está falando de quem? Viu? Recebeu o nome de Yahushua. É Yahushua e ao filho aqui? Não. É Yahushua Mical. É Yahushua Mical. São duas pessoas distintas.
Assim diz Mical, para entender. Aquele que tem a chave de Davi, porque recebeu lá em Isaías 22, 22. Aquele que tem, não é aquele que vai receber não, aquele que tem. Que abre e ninguém mais fecha, e fechando e ninguém mais abre. Ninguém. Tá claro, irmãos? Vamos lá, Isaías 22 de novo. Isaías 22, 22. Isaías 22, 20. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Euquias. Então eu vou repetir. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo, Mical, filho de Ial, filho. Ou Ialcha, filho de Ial, filho agora. Ok? Vesti-lo-ei com tua túnica, Satanás, eu vou tirar de você. E cingi-lo-ei com seu cinto. Porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Al-Shalã. Vai se tornar pai para os 144 mil. Ele está casando com 144 mil? Não. Ele está se tornando pai. Assim como Abraão, que se tornou pai de multidões, seres da terra. Lembra disso? Por isso que fala em Isaías 63, ali no versículo 16, né? Ainda que Abraão não nos reconheça e nem Jacó, pega lá, pega aí, Mandela, 63. 63 o quê? 16? 16. Ah. Com efeito, tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos reconhecesse e Israel Aí, ó, não com tomasse efeito, conhecimento. tu és nosso pai. Para aí. Vamos ter a Débora ali. Com efeito, tu és nosso pai. Aí eu leio aqui, ó. Cadê? Vesti-lo-ei com sua túnica, sigilo-ei com o teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções, e ele será pai. Aí, ó, com efeito, tu és nosso pai. Continua. Ainda que Abraão não nos reconhecesse. Aí, ainda que Abraão não nos reconhecesse. Porque nós não somos dessa terra. Nós não somos da descendência de Abraão. Nós não somos da linhagem de Abraão. Vocês estão entendendo, irmãos, isso? Como é maravilhoso? E Israel não tomasse conhecimento de nós. Porque está falando assim, ó, de Jacó, que é aquele que foi marcado, não está falando de nós, seres terrenos, está falando dos seres celestiais. E o que mais fala? Tu, Ial, és nosso pai. Tu és nosso pai, declarando que Ial Filho é o pai. Nosso Redentor. Assim como Abraão, irmãos, recebeu um nome de pai de multidões, Mical recebe o nome de pai também de multidões. Ele recebe essa condição, porque é uma honra. E quando a gente pega Hebreus, fala: eis-me aqui com os filhos que Ial, filho, me deu. Porque Ial, filho, é pai. Entendeu? Tremendo, isso aqui é tremendo. Aí fala: poliei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Fala sobre os ombros porque é sumo sacerdote, chave de Davi, porque ele tem a chave do céu e da terra, inclusive do Hades. Porque a gente viu isso. Então significa que em Gênesis 1 foi criado céu e terra. Não é isso, irmãos? Gênesis 1 foi criado o céu e a terra. Não foi? Foi. Então significa que foi dada a chave para Mical do céu e da terra. Então ele que vai comandar tudo, governar tudo, com o nome do seu pai, Ial-Shá, porque o testemunho não pode sumir nunca. O testemunho do papai Ial-Shá nunca pode sumir. Verdade. E o testemunho de Mical, das suas obras e feitos, através dos seus ministros e anjos, também não podem sumir. Por isso 144 mil também recebem essa honra. Já receberam, né? Isaías 63 já receberam. Já estão numa condição bem interessante, né? Porque inclusive quando Mical desce para ver Ial-Shá ali nascendo, o menino que nasceu ali, quem que chega junto com eles? O exército. Já estão acompanhando. Porque Apocalipse 19, quem que vem com Mical? O exército. Já estão acompanhando Mical já de tempos antigos.
já receberam a honra. Não tem segredo, irmãos. Não tem segredo. Não precisa temer a isso. Né? Não precisa temer. Então, o segredo dessa palavra hoje, que agora assim ficou claro para mim, sabe o que é? É que o Pai falou assim, a casa. O Pai está nos dando uma casa, irmãos. Uma casa celestial e uma casa terrena, mas que é nossa. Não é de Satanás. É nossa. Nós já recebemos isso. Toda essa terra. Lembra que a gente falou essa mensagem lá na sua casa? Lá na sua casa. Que a gente pôs a mão em cada coisinha fazendo. Lembra que a gente ainda brincou ainda, né? É maravilhoso, né, irmãos? Então, ou seja, essa casa que nós recebemos já é nossa, irmã Elaci. Você está colocando a portinha lá na sua casa lá, mas, né? Essa é passageira. Essa é a passageira. A outra é estável. É estável. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é maravilhoso isso? Porque o prego que foi colocado no lugar firme, ele foi cortado e caiu com ele a sua prole e a sua descendência. Né? Maravilhoso, né, irmão? Agora ficou muito claro porque o Pai falou assim, a casa, a casa, a casa. Eu já dei a vocês a casa. O Pai queria falar para vocês assim, não fiquem preocupados, porque vocês já receberam a casa é suas. A casa é suas. E quando o pai de família entrar e fechar a porta porque ele tem a chave, aqueles que vão estar de fora, irmão, por que vão estar de fora? Porque não vão herdar o reino. A casa de Davi. A casa de Davi agora a gente entende o reino celestial e a casa de Davi que é o reino terreno. Primeiro a gente vai conquistar qual casa? Irmã Márcia. Primeiro nós vamos conquistar qual casa? Celestial. E depois? O terreno já tá, vai... E depois o terreno. As duas casas. Depois vai ser... São duas casas por quê? Céu e terra, né? Mas depois vai se tornar uma só. Entendeu? Vai descer do céu a nova e ao Shalom, que é composto das pedrinhas preciosas. As pedrinhas preciosas é a nova e ao Shalom. Vai descer do céu ornamentada como uma esposa se ornamenta para o seu marido. Descendo do céu, olha que lindo, irmãos. E a terra inteira vai ficar cheia da glória de Yahweh. É por causa das pedras. Das pedras preciosas que vai descer. Quando Viu? o filho tiver, mas primeiro é celestial. quando Né? o filho estiver no trono, né? Aí desce. Aí ao filho. Quando que ao filho desce do trono, irmão? Já que você falou aí, vamos ver se. Quando eu colocar o último inimigo debaixo do pé dele. Aí ela tava doidinha pra falar. Ela ia falar certinho. Aí tipo. Aí a gente desce pra cá. O Mical. Aí fica só na terra. Né? Não, calma lá. Como diz Marco, né? O senhor foi bem, mas não empolga muito não, porque senão tropeça. Senão tropeça. É porque é o seguinte: Mical com o seu exército sobe. Fala Mical porque está na terra, ok? Mas celestialmente ele já recebeu o nome de Yahshua. E os seres celestiais que estão na terra têm seus nomes, mas já receberam o nome de Mical. Beleza. Sobe. Quando está subindo, é Mical com seus anjos. Mical com seus anjos guerreia contra o dragão e os seus anjos. Aí esses são jogados por terra. Quando é jogado por terra, diz assim: ai da terra, tribulação, porque Satanás desceu com grande furor. Começa a tribulação. Ok? E nesse período, o que vai acontecer? Satanás desceu. E agora, o que acontece? Aí ao filho toma posse. Aí ao filho desce e toma posse do céu. Nós estamos entregando os seus inimigos como os cabelos dos seus pés. O que é entregar o inimigo como os cabelos dos pés? Por debaixo dos pés. E é o que? Lançou por terra. Agora Mical, juntamente, que é Yahshua, né? Juntamente com Yahweh filho, estão agora o que? Dominando o céu. Agora começa a acontecer o que? A tribulação na terra. Aí são 7 anjos.
Porque Yahusha tem que estar na parte celestial, porque ele é o sétimo anjo. Quando fala Yahusha, é Yah o filho. Ele que é o sétimo anjo. Ele tem que fazer o quê? Cumprir com o papel do sétimo anjo. Então ele tem que estar onde? Na luz inacessível? Não, na parte celestial. Nesse momento que ele desce da luz inacessível e vai para a E vai tomando o trono ali. Aí ali o querubim é exaltado, né? É elevado, os 144 mil canta um novo cântico, aquilo é uma maravilha toda. Mas começa também aqui na terra a grande tribulação, que vai ser de quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e 1 ano. Um pouquinho mais. 1.200 1.200 não. 1.260. Não. 365. 1.260 é a primeira. As duas testemunhas. Vai ser mais. Isso. Bem-aventurado aquele que permanece 1.335 dias. Né? É isso aí. Aí depois que terminou a grande tribulação, aí vai começar qual período, irmão? Nossa. Milênio. Mas vai começar o milênio. Mas vai começar, antes de começar o milênio acontece o que, irmão? A irmã falou que isso, irmão? Que isso, irmão? Pensei que você fala certinho, mano. A grande tribulação já passou aí. Antes de começar o milênio, vai acontecer alguma coisa. O julgamento do Mashiach. Quem vai participar do milênio e quem vai ficar dormindo. Tá. E depois sim, né? É o julgamento do Mashiach. Acabou a grande tribulação, acabou? Aqueles que são dignos das eras das igrejas vão participar do milênio. Lembra disso? E aqueles que não são vão ficar dormindo. É porque antes do milênio acontecer tem que distribuir o galardão. Tem que distribuir o galardão. Aí vai acontecer o milênio. O milênio vai ser constituído por quem? Vamos ver se a irmã vai saber. O milênio é constituído por quem? E quem mais? Tem mais. Vamos para as eras. Vão ser constituídos por Esmirna, vencedores, tá? Só vencedores. Esmirna, Sardes, que mais? Filadélfia e Laodiceia. Todas as eras têm vencedores, tá? Lembra do mapa. Todas as eras têm vencedores. Os vencedores vão herdar. Mas eu estou falando assim, a Constituição, incluindo Tiatira, né? Eu esqueci de Tiatira. Incluindo Tiatira. São as eras. Quando eu falo constituído, são as 7 eras. Tiatira. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Só Tiatira, vencedor. Sardes. Então, Vencedores de todas as eras. Mas eu quis dizer no corpo glorificado. Lembra lá do corpo glorificado, que recebe o corpo glorificado? Né? Quem que recebe ali? O mapa faz a falta, né? Caiu o mapinha. Ô, mapinha, cadê o mapinha, né? Logo, logo o mapinha vai voltar. Né? Sardes e Filadélfia. O mapa. Tem um mapa aqui, ó. Deixa eu ver esse mapa aqui. É aquele que figura ali. Deixa eu ver. Era aqui que figurava aqui. O mapa, né? Não, não é esse aqui não. é de leômetro. Não, não é esse aqui não. Não? Tem. Não é não. Ele tem que ter um posicionamento de bronze. Tem escrito bronze, prata, ouro. É só mais os irmãos recordam. Tem que ter o julgamento. Estava esquecendo do julgamento. No milênio, nós vamos ter os vencedores de todas as eras. Essa é a nossa casa. Mas no corpo glorificado, No corpo glorificado, nós temos Esmirna, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia são vencedores com o corpo glorificado também. Tiatira tá por fora. Tiatira mano, eu não tô lembrando de Tiatira agora não. Se ela, Tiatira fica como bronze, como ferro, né? É ferro. Tiatira é ferro, eles não têm corpo glorificado não. No caso dele, tá? Mas Filadélfia tem, porque Laodiceia tem, porque elas são bronze, né? Elas vão entrar como bronze. Lembra? Eu estou lembrando do mapa assim vagamente, mas é isso mesmo. Vai entrar como bronze. Tem corpo glorificado. Entendeu? Que é aquela condição que a gente vai entender aí, que vamos ver se é essa questão do filho pródigo, né? O pai está ainda trazendo esse entendimento completo.
Mas, vocês entenderam? A casa da terra e a casa do céu. As duas casas que os 144 mil vão herdar. Nós já herdamos a do céu. Por pouco tempo. Vão voltar, vão tomar posse de volta. E agora vamos tomar posse da terra. Tudo isso aqui vai ser nosso. A gente poder andar por tudo quanto é lugar. Tudo novo. Vai ser maravilhoso, não vai? Claro, né? Aí você não vai mais precisar ficar esperando para levar você para passear. É só você ir lá e ir direto. Aí eu pego o cachorro, eu não sei, vou passar. Pois é, desse jeito, né? Entendeu, irmãos? É maravilhoso, né, irmãos? Demais. E assim, a gente brinca e tudo, mas a palavra, como que ela tem sido revelada, né? Como que a gente tem entendido as escrituras de uma forma tão preciosa, irmãos? Tão, sabe, gostosa de ver a nossa história sendo contada, do relato de cada detalhe. É maravilhoso, né? Grato a Yaush? Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Bom demais. Tranquilo? Mandela? Não? Então vamos dar gratidão ao papai Yaush, né? Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do papai Yausha.